Cumprimentando a todos, é uma honra estar aqui com os senhores em prosseguimento cuidando do direito econômico e dentro do qual, hoje, as relações de consumo segundo a ordem econômica, o consumerismo segundo a ordem econômica constitucional. Nós vamos, então, conversar, como de hábito, neste módulo. Haverá um módulo reflexo, conecto a este, sobre relações materiais especiais, em cima das quais debruce os seus efeitos, deite os seus efeitos, o consumerismo em nosso ordenamento. Então, vamos tentar construir uma teoria geral, recordar elementos-chave que nos permitam chegar ao próximo outro módulo, que vai finalizar esta abordagem consumerista, já num viés, inclusive, jus internacionalista, relacionado aqui ao Mercosul, como o exigem os editais de concurso à magistratura federal e de carreiras afins. Doutores, nessa introdução, temos de recordar os valores constitucionais. Tudo isso aqui, a 8.078 de 90, esse arcabouço jurídico fantástico, ele decorreu da previsão do 5º 32, que prometia uma defesa do consumidor segundo a lei ordinária, portanto, uma norma constitucional que nasceu com aplicabilidade imediata, indireta, portanto, de eficácia limitada no tempo, até que, então, quase 2 anos depois, veio ao mundo a 8.078, deitando seus efeitos até os dias atuais, com bastante compreensão pretoriana, muita jurisprudência em cima, sedimentando aos seus maravilhosos valores. A outra introdução constitucional justamente diz respeito à impregnação, à ótica pela qual se deve abordar a respeito, porque vivemos no Estado democrático de direito, neste módulo, neste curso aqui, em outro módulo, lá no início, nós tratamos dos 2 grandes valores que presidem harmoniosamente a ordem econômica, desde o artigo 1º, artigo 3º, os postulados da República, até os 170 e seguintes. Quais sejam? Nós convivemos com as figuras do welfare state, ou do Estado do bem-estar social. Temos um Estado social de direito, sim, só do brasileiro, e o consumerismo decorre dessa proteção, como também em relação ao valor social do trabalho humano. E, de outra feita, temos também, sim, a ideia do Estado liberal de direito, sim, do laissez-faire, laissez-passer, no sentido de que um Estado também não intervencionista em muitas de suas outras óticas na ordem econômica. É dentro desta impregnação de essência que surge a proteção ao consumidor em nosso ordenamento. Nós agora vamos recordar com os senhores a estrutura da relação jurídica material, isso mesmo, para depois rever alguns aspectos subjetivos, os atores objetivos quanto aos bens e valores envolvidos, um pouco sobre cláusulas abusivas contratuais, jurisprudência, e assim teremos reconstruído com os senhores, trabalhado uma teoria geral extremamente importante aos dias atuais também, sim, senhores. Então, dentro dessa estrutura da relação material, nós temos ali a questão da oferta, a apresentação, a publicidade que se faça de bem ou serviço e que vincula, sim, ao seu titular dessa oferta, quanto à divulgação dos dados. Sim, senhores, as principais características, o uso do vernáculo, da língua brasileira, sim, da língua portuguesa brasileira, no sentido do artigo 13 da Constituição, sim, senhores, de modo que essa proposta, essa apresentação ou oferta já vincule ao contrato, sim, que ao futuro venha a se realizar, já o integre. Isso é extremamente importante. Portanto, dentro da relação material de consumo, a sua estrutura quanto a estes componentes, sim, se faz fundamental. Há uma preocupação na oferta quanto àqueles bens tratados de bens sujeitos à refrigeração. Esses avisos gerais devem vir de modo indelével e inafastável, indestrutível, como marcas d'água, em lata, em vidro, ou outras maneiras por meio das quais ele não se dissipe, não se esvaneça, uma grande preocupação do Estatuto da 8.078. Também há uma preocupação de que, enquanto não paralisada a fabricação ou importação do bem ou daquele fornecimento do serviço, no caso dos bens, haja uma reposição de peças, de componentes, para que não se dê a paralisação no uso e gozo daquela coisa, sim, senhores, algo também digno. Mesmo assim, se cessar da produção ou importação, é exigida uma duração razoável no tempo para que as reposições de peças, de componentes ainda se verifiquem. Tá claro, doutores? Lá atrás, e no mundo atual, muito mais no mundo cibernético, por outro lado, as vendas à distância, as vendas aí feitas remotamente ganham imensa importância e nela se registra, sim, a relevância de que os dados todos do ofertante, do fornecedor, do intermediador, sejam muito bem caracterizados para que saibamos a origem, sim, daquele bem que nos esteja sendo vendido. Isso é uma preocupação desde lá até os dias atuais, tanto quanto as comunicações à distância, via telefone, hoje em dia, e muito mais,
com aquela preocupação também de que, se nós consumidores formos o destinatário da ligação, que essa ligação não nos seja onerosa, as famosas ligações gratuitas, quando nós sejamos o contactado pelo fornecedor, por aquele que seja o titular da oferta de determinado bem ou serviço. O arremate a respeito da estrutura é a solidarização, sim, na obrigação de cumprir com os deveres inerentes a quem oferte, seja o titular da oferta, seja o seu preposto, o representante comercial, inclusive autônomo, todos são solidarizados na cadeia de imputação, sim, senhores, para fins de cumprir com determinada obrigação, assim de cunho solidário. Lembrem, o civil tem-se aqui uma obrigação solidária passiva, onde qualquer dos codevedores, assim, nesta cadeia, o próprio titular da oferta, repita-se, ou seu representante, seu preposto de qualquer natureza, eles venham de ocupar o polo passivo e qualquer dos quais obrigado à dívida toda, naturalmente que essa relação jurídica externa, credor, consumidor e os co-obrigados solidários na oferta aqui do bem ou serviço, e depois surgem relações internas de ressarcimento entre estes, na medida em que cumprida a obrigação perante o consumidor lesado, esta ideia. Portanto, a solidariedade extremamente saudável arremata-se nessa estrutura da relação consumerista com a hipótese em que, não cumprida a oferta, com o que, então, desatendido, recusado ali o cumprimento, o fornecedor tem aquela clássica tríplice solução. Exige o cumprimento, sim, senhores, da maneira como assim avançado, e aí o 139 do CPC atual autoriza o judiciário a aplicar as chamadas medidas coercitivas e indutivas para que se tenha a prestação in natura, como foi assim avançada, então chamado cumprimento forçado da obrigação, ou, de outra monta, pode o consumidor aceitar uma prestação alternativa de coisa ou de serviço, sim, senhores, ao seu nulo, ao critério do consumidor. Finalmente, nenhum desses caminhos sendo interessante, vai se dar aí a conversão em perdas e danos, no sentido de que, atualizado o valor devido, e ainda o legislador não distinguindo a imposição de danos materiais como morais, ambos admitidos na medida exata do que aconteça no caso concreto. Se a estrutura da relação consumerista é esta, os atores, os sujeitos, ou seja, o alcance subjetivo é máximo, e o legislador ganha aí elogios de monta, de substância, porque o legislador identifica ao consumidor, ao titular que vá, assim, senhores, adquirir aquilo que lhe foi ofertado, como podendo ser qualquer pessoa, a natureza não importa, física, jurídica, sim, senhores, pública ou privada, e neste aspecto, vindo sim de abranger até a coletividade. Isso é relevantíssimo, tudo bem? Em esfera consumerista. Tanto que nós passamos a recordar com os senhores as figuras dos interesses que possam estar por trás da relação consumerista, quais sejam individuais ou além, meta-individuais, além dos individuais. Esses individuais se catalogando na relação material, seja como homogêneos, heterogêneos, seja como disponíveis ou indisponíveis, na exata medida em que homogêneos, ou sejam aqueles com características as mesmas, heterogêneos, aqueles que se diferenciam no trato, nos meandros da relação material, os chamados disponíveis, exatamente aqueles sobre os quais se admite barganha, se admite transação, transigir, porque de cunho patrimonial, contratual, tanto quanto aqueles de índole indisponível, porque envolvendo, exemplificativamente, direito à vida, direito à saúde, e todos esses combináveis, percebam, homogêneos disponíveis, indisponíveis, heterogêneos disponíveis e indisponíveis, todas essas figuras conjugáveis. Isso na relação material. Agora, pode-se dar a figura dos interesses chamados meta-individuais, ou seja, aquelas vicissitudes, aquelas carências que vão além do ambiente individual de cada qual de nós para atingir a esfera da coletividade ou, sim, senhores, do ângulo chamado difuso, difundido. Então, interesses meta-individuais, coletivos, têm tecnicamente o significado de que os titulares sejam identificáveis, os membros, por exemplo, de uma associação, sim, senhores, de uma agremiação, de um clube. Já aqueles que depassam, que superam a esfera da identificabilidade de seus titulares para serem não identificáveis, tamanha a quantia, em tese, incontável dos atingidos por determinada situação, aí se denomina, como vocês sabem, de interesses, sim, senhores, meta-individuais de cunho difuso. No português difuso, a forma contrata de difundido, espraiado, esparramado. E aí, então, tudo isso a ser protegido, sim, em esfera do consumidor. Entra em cena, aquilo que estudam no processo civil, são as condições da ação.
existe a legitimidade ordinária para as causas, mas nós importamos da Itália, há 2 códigos, a figura da legitimação extraordinária ou substituição processual. O artigo 18 do CPC vigente, lembram, estabelece que a Constituição ou a lei poderá atribuir a um terceiro a missão de, em nome próprio, discutir sobre direitos alheios, papel próprio às entidades de classe, entidades associativas e ao Ministério Público, ao parquê, com nobres missões deste jazz. A Constituição, por exemplo, quanto ao Ministério Público, apregoa no 127, parte final, que os interesses individuais indisponíveis também estão ao alcance da tutela por ações coletivas promovidas pelo MP, ou Class Action, as ações de classe dos americanos. No 129.3, de novo, uma missão institucional nobilíssima ao MP, incumbindo-se proceder às ações coletivas de tutela dos interesses coletivos e difusos, tecnicamente. Também nesse passo, o parágrafo 1º do mesmo 129 apregoa com razão: a legitimácio extraordinária do parquê não elide, não afasta de outros entes, portanto, uma legitimidade extraordinária ou uma substituição processual de cunho concorrente e não excludente em relação a outros entes que também o possam fazer nos termos das normas constitucionais, nos termos da lei, sempre tendo de haver norma expressa, 18 CPC, para que se dê a chamada substituição processual ou legitimidade extraordinária. Nós findamos a esta abordagem técnica sobre os interesses para distinguir a esta conversa da relação material com a proteção processual que o CDC consagra no 81, parágrafo único 3, onde ele permite coletivizar o debate, sim, ainda que se trate de interesses, mas interesses homogêneos. Então, ele pega a relação material do legislador e afirma que, processualmente, além da defesa dos interesses coletivos e difusos, pode-se coletivizar a tutela quando se tratar de interesses de mesma natureza ou interesses individuais, portanto, de cunho homogêneo. Esse é um registro processual que se distingue da análise material à luz da ordem econômica, na qual estamos aqui desenvolvendo com os senhores a conversa. Também é digno de destaque, sim, senhores, que a jurisprudência traz algo muito bacana aqui na magistratura. Nós recentemente percebemos que é o seguinte cenário: trouxemos agora, logo em seguida, julgado da Suprema Corte, do STJ, vaticinando que, cumprida uma sentença favorável em ação coletiva, na hora de se promover a sua execução ou seu cumprimento, como queiram, ainda que o substituído, o titular da relação material, não o existisse, vejam bem, ao tempo da ação, agora, com a coisa julgada, ele se faz presente e pode promover, sim, o cumprimento individual de uma sentença da qual ele não participou porque não existia ainda enquanto substituído. Exatamente assim como os senhores estão percebendo. Então, no mais, os julgados, por favor, trazidos, venerandos julgados, cuidam de outros assuntos, como ter, no caso de associações e sindicatos, de subscrever uma autorização ou não. Este não é tema do consumidor para o qual estamos atraindo a conversa. E sim, percebam, é emprestar os efeitos desses venerandos julgados das Cortes Superiores, do máximo pretório da nação em interpretação constitucional, a Suprema Corte, do máximo pretório da nação em interpretação da lei, o Superior Tribunal de Justiça, harmonizando-se ambos nesta toada de que o indivíduo não estava na relação processual como substituído, ele sequer era ainda um partícipe da relação material, mas isso não o obriga a ter de entrar alguém em seu nome com ação coletiva nova. Ele aproveita a ação coletiva que já existe, que transitou favorável, e promove o cumprimento individual, ainda que não estivesse atuando lá. E só fica ressalvado, evidente, se a coisa julgada tiver expressamente identificado os substituídos, ou ali, no caso das relações de sindicatos, associações, se a coisa julgada tiver expressamente afirmado que apenas beneficiaria aqueles relacionados listados na ação. Aí, então, não se aplicaria a esta possibilidade de ingresso de terceiros novos, como queiram, substituídos que ainda não participavam da relação material, no caso nosso aqui, da relação de consumo. Então, sim, senhores, se na angulação subjetiva, quanto ao consumidor, o alcance é máximo, o elastério também é máximo, o alcance subjetivo, para a ideia de fornecedor. O fornecedor como titular daquela oferta, daquela apresentação, da publicidade, e o legislador vai na mesma toada do qualquer pessoa, física, jurídica, pública, privada, internacional ou interna, estrangeira e brasileira, para que nós possamos alcançar aqueles que venham de fora e façam suas ofertas aqui. E ainda muito interessante, o legislador aqui vai abranger a responsabilidade sobre os chamados entes não personalizados, embora a linguagem despersonalizados, preferimos não algo que se perdeu, mas algo que não se tem, que é a personalidade. E vamos distinguir como fizemos nos cursos de preparo dos senhores aqui, no SERS, na ordem econômica. O legislador diferencia
e a doutrina o faz, o legislador não diferencia, mas a doutrina o faz, entre os entes não personalizados de fato e os irregulares. Ou seja, uma pessoa jurídica é conhecida como irregular quando tem estatuto, mas não o leva a registro. Já é conhecida como de fato quando sequer tem estatuto, portanto não tem que registrar. Ambos são não personalizados. Ambos serão, portanto, responsabilizados como fornecedores. É a isso que queremos chegar com os senhores, dentro dos limites da normação consumerista, que é fantástica nesse aspecto e que merece aqui toda a nossa atenção. Em angulação objetiva, de novo, o elastério máximo escancaramento aí, os chamados produtos, sim, senhores, os bens são quaisquer, corpóreos, incorpóreos, móveis, imóveis. O legislador quer dar proteção à máxima quantia de bens, sim, senhores, que envolvidos nas operações consumeristas, tanto quanto, sim, senhores, os serviços são representados por qualquer tipo de atividade, desde que remunerada, junto ao mercado de consumo, sim, senhores, todo tipo de conduta, notadamente de fazer, e eventualmente de não fazer, que se amolde ao perfil de serviços, sim, senhores. Então, numa angulação objetiva, esses os componentes da relação material consumerista. Agora o arremate vem por conta do destaque contratual. O 51.4 cuida das chamadas cláusulas nulas, porque, sim, senhores, impõem um gravame exageradamente desequilibrado, um gravame abusivo, um gravame iníquo. Então, isso vai depender do caso concreto para que se conheça abusiva determinada cláusula, porém a previsão é extremamente interessante, vai depender de cada situação, e já é o prenúncio de nossa próxima abordagem conexa a esta, que é a das relações de consumo em ângulos especiais, como segurança privada, como bancos, como planos de saúde, sim, senhores, como cooperativas, negativações de crédito, que serão tratadas no módulo subsequente. A ilustração finalizadora é a da jurisprudência sobre penhor. Entregamos uma coisa empenhada ao banco para empréstimo de dinheiro e tem acontecido o que? Assaltos, furtos, roubos a estas coisas, objetos. E então que a instituição depositária tem oferecido a reposição do valor contratado para aquele bem empenhado em garantia de dívida, típico direito real, não é, doutores? E aí o que se dá, doutores? Direito real sobre coisa alheia, no caso, é uma garantia pignoratícia, de penhor. E então, doutores, a jurisprudência se consolida e pacifica por súmula que não é suficiente esta previsão, ainda que assinada pelo senhores titular ali, que entregou o bem, o devedor, é preciso que também haja o ressarcimento dos danos sofridos. Muitas vezes, doutores, são joias, bens de família, valores afetivos imensos, e isso tem mensuração também. Então, não se cingirá a instituição financeira, em tese, aquilo que foi contratado para uma reposição, mas sim, em maior abrangência, tem se reconhecido a nulidade desse tipo de cláusula para que alcançados sejam outros valores fruto dos danos experimentados, materiais e morais, por aquele titular da dívida que perdeu a coisa apenhada por um descuido, etc., uma falha de segurança da instituição depositária. Está claro, doutores? Nós agora procederemos a uma análise, sim, brevíssima deste script, desse nosso roteiro. Estamos aqui, doutores, então, cuidando com os senhores da ordem econômica na Constituição em seu ângulo de relações de consumo. A previsão, sim, senhores, do 5º 32, olha lá, mandava que houvesse uma lei a respeito. O ADCT também previa no 48, inclusive, um prazo elasticizado para quase 2 anos, mas, em suma, veio ao ordenamento esse colossal Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078. Os valores que impregnam o Estado social de direito, que coabita com o Estado liberal de direito dentro do nosso Estado democrático, 170 seguintes, já destacados. Agora, a relação jurídica material com os senhores e sua estrutura, trabalhada aqui. A estrutura da oferta, olha lá, devendo todas as informações serem trazidas, integram ao contrato envolvido, inclusive. Esta oferta, ela vincula, tem que ter informações claras, as principais características do bem, e tudo isso repousa no 31, que vem aí destacado. A língua portuguesa é o nosso idioma, portanto, as ofertas em português, sim, senhores, e aí o destaque dos bens refrigerados, que devem ter a nota marcante aí, ok, para que não se dissipe com a descongelamento e outros aspectos de mudança de temperatura. Enquanto não paralisada a fabricação, o 32, então, obriga ao fornecimento de peças, reposições, como destacado aos senhores, mesmo que cessada a produção e importação, é preciso um prazo razoável de duração. Ofertas à distância, olha lá, merecem, então, todo o cuidado, sim, de publicidade, identificação de quem as oferte. A chamada venda via telefone dos bens ou serviços, ela não pode ser onerosa em relação ao destinatário, ao consumidor, e isso nos dias atuais é
tremendamente importante, tudo bem, doutores? Quanto não se tem de venda remota à distância. E aí, quase a derradeira, na estrutura da relação consumerista, a solidariedade do fornecedor, olha lá, em relação a prepostos, representantes, inclusive representantes autônomos, todos sujeitos aí ao âmbito da solidariedade passiva. As características da solidariedade passiva, todos obrigados à obrigação inteira, qualquer dos codevedores. E aí, o fecho. Se houver recusa ao cumprimento da oferta, daquela apresentação publicidade, 3 caminhos alternativos. Cumprimento forçado em prol do consumidor, que ele aceite a outro bem ou serviço, ou, finalmente, a rescisão com os danos aí de índole moral e material ao final, que localizáveis, e ainda a atualização do valor que foi despendido pelo consumidor, tudo isso como diretriz do 35 do CBC. Agora, em angulação de sujeitos da relação material consumerista, o destaque foi, como perceberam, o consumidor, qualquer pessoa, qualquer natureza, equiparando-se a isso a coletividade. Isso é tremendamente importante. Tudo bem, doutores? No exemplo ali trazido, vejamos aqui dos interesses, temos ali, então, desde individuais, homogêneos, heterogêneos, disponíveis e indisponíveis, todos combináveis entre si. Temos também, sim, senhores, a figura dos chamados interesses aí de cunho meta-individual. Olha o Ministério Público comparecendo no 127 para tutelar aos individuais indisponíveis. E aí, aos meta-individuais do 129.3, sejam eles coletivos e difusos. Imagine, senhores do consumidor, a ilustração sobre interesse meta-individual difuso, uma comida, um doce, um bem de consumo imediato, consumibilidade natural, como vimos em econômico outro dia, e aí isso começa a produzir efeitos nefastos sobre uma quantidade indefinível de pessoas. É típica situação de interesse além do individual, meta-individual, de cunho difuso, tudo bem? De titulares inidentificáveis. As funções do parquê, no 129, a legitimação extraordinária para a causa no 18 do CPC, somente por lei ou por Constituição, se terá a essa missão. Olha o destaque do 129.3, defesa de interesses difusos coletivos, sim, senhores. O parágrafo 1º do 129, com clareza ali solar, com clareza solar, destaca que essa legitimidade não afasta de outros entes, ela é concorrente, portanto, não excludente. E agora, os venerandos julgados, doutores da Igreja Suprema Corte, do Igreja Superior Tribunal de Justiça, ao mesmo rumo, tudo bem, doutores, de que se vaticinou, olha lá, que os interesses envolvidos não dependem de autorização, ok, para a ação, isso para nós quase pouco importa, mas aqui sim. O fato de algum exequente não constar, olha lá, das relações apresentadas, etc., isso não o alija, não o impede de ingressar. Mutatis mutandis no consumidor, da mesma ideia, entenderam? Da mesma forma, o consumidor não participou da relação material, seu vínculo surgiu ao depois, não participou da relação processual, como substituído, mas tem em tese o direito de executar individualmente ao título, porque não se lhe exige o ingresso com uma nova ação. Tudo bem, doutores? Esse é o veredito que se destaca aqui, senhores, sobre o regime de repercussão geral, sim, junto à Suprema Corte, e sobre o regime de recursos repetitivos junto ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ainda na angulação subjetiva, chegamos ao fornecedor, e também é máxima a abrangência para qualquer pessoa, olha lá, pública, privada, nacional, estrangeira, entes não personalizados, desde que titularizem aquelas atividades múltiplas que envolvam bens, serviços, produzir, montar, criar, dentre tantos tipos contidos ali na figura do Código de Defesa do Consumidor, na previsão do terceiro, sim, senhores. O destaque para os entes sem personalidade podem ser pessoas jurídicas irregulares, ou seja, o ato constitutivo existe, mas não foi levado ao registro, como podem ser de fato, significando que sequer existe o contrato, o ato constitutivo daquele ente, mas ele será responsabilizado como fornecedor. Ao âmbito objetivo, como também destacado, produto como qualquer bem, corpóreo, incorpóreo, material, imaterial, móvel, imóvel, de máxima, portanto, abrangência, o preceito do CDC, parágrafo 1º do 3º, e o serviço, todo tipo de fruição, de fazer, de não fazer, junto ao mercado de consumo, desde que remunerada, desde que onerosa, sim, senhores, o legislador também finca máxima abrangência. Nós finalizamos a abordagem com as cláusulas abusivas, nulas, desde que, olha lá, iníquas, sim, senhores, exageradas, coloquem o consumidor em desvantagem aí suprema em relação ao polo fornecedor, e isso, sim, senhores, vai depender de cada situação em concreto. Para o dia seguinte, nós vamos, inclusive, portanto, cuidar com os senhores de quê? Daquelas relações de consumo especiais, sim, senhores, sobre as quais a jurisprudência já afirmou, pacificou a compreensão de incidência
do Código do Consumidor, da 8.078, como destacado aí, planos de saúde, sim, senhores, a atividade dos bancos, sim, senhores, sistema financeiro de habitação, a questão das atividade securitária, a questão referente aos consórcios. A ilustração final, como já colocada, cuida do penhor em bancos. Significa que cláusula já foi firmada entre o devedor e o credor pignoratício. Nesta linha, olha, eu vou te devolver o valor da coisa que você está pondo aqui como direito real de garantia. Todavia, com a desaparição, a perda, o roubo, o furto, algum escape, alguma falha interna ao depositário, isso o leva a uma reposição muito maior do que apenas o valor clausurado ali. Então, a jurisprudência toda pacifica que esse tipo de cláusula, ainda que assinada pelo consumidor, ela é abusiva, ela é iníqua, ela, sim, senhores, não conjumina com os valores da 8.078, da ordem constitucional aqui vista com os senhores, de modo que vai caber, sim, a reposição do valor do bem e, ainda assim, toda a responsabilização por danos que o caso em concreto encerre, não se limitando àquela cláusula contratual, portanto, iníqua, portanto, desequilibrada, assim como pacificada pelos pretórios da nação. Está claro para os doutores, assim, portanto, que hoje aqui foi o propósito de uma revisão com os senhores dos valores do consumidor à luz da ordem constitucional, para no próximo módulo nós descermos aos meandros, inclusive em angulação de Mercosul, isso mesmo, quanto às operações mais modernas, atuais, mais recentes, contemporâneas, de informática, sim, as compras feitas eletronicamente, isso, portanto, no próximo bloco, assim, num apanhado do que seja mais relevante dentro da ordem econômica quanto ao consumerismo. É, assim, um prazer rever aos senhores, desejando aí excelentes estudos a todos. Isso. E desta maneira nos colocando ao seu dispor. Vamos juntos. Um abraço, até logo, até a próxima.